Tá, me contem, assim, eu conheço, acho que todo mundo já do outro componente, né? E me contem como é que tá esse componente, assim, onde que vocês chegaram, o que que vocês já entenderam de revisão sistemática, falem aí, assim, para eu entender da onde que eu vou partir. Deixa eu escutar vocês. Uhum, beleza. Alguém tá fazendo uma revisão sistemática como parte da dissertação? É sobre. Uhum. Não, você tem o contato para passar o link? Pode passar o link. Pode. A sua, só para eu entender, a sua revisão é sobre o que, Larissa? Beleza. E a sua, Maria Luísa, é sobre o quê? Beleza. E tem bastante publicação sobre isso, Rafael? Tá. Malu eu conheço já a revisão dela. Beleza, gente. Eu vou fazer alguns breves resgates, assim, só para situar a minha disciplina, assim, o meu conteúdo, né? Então, algumas coisas talvez que Grazi já falou, só vou pegar alguns ganchos ali para poder entrar no tema, né, que eu vou trabalhar com vocês, que é a parte de é, critérios de elegibilidade e extração de dados. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês conseguem ver aí? Tá. Eu não tô vendo vocês, não tô vendo o chat, só tô vendo a tela. Então, se alguém precisar perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou ter um momento com vocês agora que é uma tarefinha. E aí vocês vão precisar falar. Então podem abrir o microfone e falar, tá bom? Bom, eu trouxe aqui a imagem, talvez seja a imagem do guarda-roupa de alguém por aí. Em alguns momentos parece muito com a imagem do meu ou dos meus filhos. Oi. Então, então deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai.
E agora? Ah, então ótimo. Bom, então vocês estão vendo aí essa imagem, né, de um guarda-roupa. E vocês receberam uma missão. Vocês vão participar de uma festa amanhã e vocês precisam encontrar uma roupa dentro desse guarda-roupa. Uma roupa muito especial, que tem características únicas. Você sabe exatamente o que você precisa. Uma saia de tule, para as meninas, uma saia de tule com uma blusa com brilhinhos dourados e tal. E os meninos, uma calça preta com uma camisa preta. Vocês precisam encontrar isso neste guarda-roupa. Pergunta: o que vocês precisam fazer neste momento para encontrar essas peças? Aí a gente pode... Tenho que tirar, né? Depois que eu tirar... Então, primeiro eu tiro, depois eu separo, né? Pra eu saber o que que tem e o que que não tem, porque daí não dá pra eu saber o que tem e o que não tem. Depois eu organizo, né? Coloco ali, vou arrumando, para que eu possa no meio do caminho encontrar. Às vezes a gente encontra até antes, né? Às vezes a gente bota pra fora. Aí tem uma moto passando. Às vezes a gente coloca tudo pra fora e só no de colocar a gente já encontra. E aí depois que a gente encontra, geralmente a gente arruma, né? E depois fica o guarda-roupa mais ou menos organizado e a gente consegue encontrar as coisas. A revisão sistemática, ela é exatamente isso. Ela é exatamente uma mistura dessas duas imagens. A gente tem uma infinidade de publicações disponíveis hoje nas muitas bases de dados, de todos os tipos, de qualquer tema que vocês procurem, vocês vão conseguir encontrar. Mas quando a gente vai para as bases de dados para encontrar essas peças com essas características que eu falei para vocês, as bases de dados vão estar como esse guarda-roupa. Tudo fora do lugar, uma bagunça, porque não existe uma ordem específica, não existe um tema específico, tá tudo ali, você sabe que está ali. Mas você precisa desenvolver estratégias de seleção, de identificação, de seleção, de organização, para que você possa encontrar o que você precisa. Isso é exatamente a revisão sistemática. Depois que a gente faz essas etapas, em que a gente consegue mapear o que a gente precisa, né? Que peça que eu preciso? Como que eu vou organizar essas peças? Em qual gaveta eu vou colocar tal peça? Em qual parte eu vou colocar tal sapato? Vou colocar pelo critério de cor. Quando eu defino essa estratégia, no final, aquela bagunça que parecia sem ordem, que parecia caótica, vai se transformar em algo como essa imagem aqui, em que eu sei exatamente o que eu tenho, está organizado por peça, por tamanho, por cor, e aí fica fácil de eu ir lá e encontrar. Se eu quiser um tênis verde aqui, eu não acho. Mas se eu quiser um tênis verde aqui, eu sei exatamente onde ele está. Essa é a ideia da revisão sistemática. Ela tem, toda a revisão sistemática, ela tem um objetivo específico. Um deles é identificar evidências científicas a respeito de uma determinada temática. Primeiro objetivo de uma revisão é identificar. O segundo objetivo de uma revisão é avaliar essa evidência científica. É entender quem ela é encontrar o que significa ela ali. E o terceiro objetivo de qualquer revisão sistemática
é sintetizar a evidência que você encontrou. Então, primeiro eu identifico, depois eu analiso e depois eu sintetizo essas informações. Na ciência, a revisão sistemática, ela é uma forma de economizar tempo tanto para pesquisadores quanto para tomadores de decisão. Porque ao invés de eu ter que ler, por exemplo, 3, 4 artigos para tomar uma decisão a respeito de uma determinada intervenção, ou de um determinado diagnóstico, ou de uma determinada conduta, ao invés de eu ter que fazer isso, eu acabo lendo um único artigo, em que dentro dele eu vou encontrar vários outros a respeito do tema. E eu vou encontrar eles como? Bagunçado? Não, eu vou encontrar eles ali organizado, como naquela imagem do guarda-roupa, separadinho. E para fazer isso, né, para encontrar esses 3 objetivos da revisão sistemática, o primeiro passo é saber o que eu quero identificar, o que eu quero analisar e o que eu quero sintetizar. E isso faz parte do processo de planejamento da revisão sistemática. Toda revisão sistemática, ela precisa ser planejada a priori, ou seja, ela precisa ser planejada antes de acontecer. Eu preciso saber exatamente o que eu estou buscando. Do contrário, a chance de eu não encontrar nada ou de eu encontrar e não conseguir organizar é muito grande, porque existem muitas coisas. Então, o planejamento da revisão, o planejamento do projeto de pesquisa, ele tem essa função. É como se fosse um mapa de um plano de voo, é como se fosse um mapa de direção, é como se fosse um caminho que eu vou seguir etapa a etapa para que eu possa chegar onde eu desejo chegar. E dentro desse projeto da revisão, eu acho que foi as etapas que Grazi deve ter mencionado para vocês, a gente tem as etapas de definir a pergunta de pesquisa, de definir quais bases de dados que a gente vai utilizar para fazer as buscas, quais são os termos que a gente vai usar para localizar os instrumentos e por aí vai. E essa revisão planejada, ela precisa estar cadastrada na plataforma Próspero. Pergunta, vocês chegaram a conhecer a plataforma Próspero? Daí vocês viram o que coloca em que e o projeto? Ou não, vocês só viram a plataforma? Tá, então eu vou fazer isso, só pra gente... só para que vocês vejam, tá? Vocês estão vendo minha tela aí agora? Dentro da plataforma? Pronto. Mudou, tá, gente? Pode ser que eu apanhe aqui, porque ela mudou recentemente e eu ainda não tinha nem entrado nela. Eu tô logada, tá? Essa é... Calma aí, deixa eu me achar aqui. Deixa ele processar. Pronto. Essa é a minha página, tá? Da plataforma. Mudou tudo. Mas eu tenho, por exemplo, uma revisão que precisa ser atualizada. Eu tenho uma revisão que ainda está sendo cadastrada, eu acabei não finalizando ela ainda. E eu tenho 4 revisões sistemáticas registradas hoje, né, acontecendo. Eu vou abrir para vocês a última revisão. E essa tela que vocês estão vendo... Calma aí que deixa eu entender onde é que tá a página.
mudou tudo. Vou apanhar aqui, gente. Espera aí. Deixa eu ver se é aqui, não é aqui. Deixa eu ver se é aqui, também não é aqui. Também não é aqui. Onde que eu vejo o protocolo, Jesus? Aqui, pronto. Então, esse é o protocolo pronto, tá? É o que todo mundo consegue visualizar. Essa revisão sistemática é uma revisão sistemática que fala sobre os efeitos de diferentes intervenções de exercício em mulheres com sintomas pré-menstruais. E ela é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. Porque a revisão sistemática, ela pode ser de vários desenhos de estudos diferentes. Eu posso ter revisões sistemáticas de estudos de prevalência, eu posso ter revisão sistemática de estudos de intervenção, que aí já seriam os ensaios controlados randomizados. E eu posso ter uma revisão sistemática de outras revisões sistemáticas, que é o caso dessa aqui. Tudo que vocês vão ver aqui é um protocolo de uma revisão. Então, o que vai ter dentro desse protocolo? Vai ter o título da revisão, nas línguas, né, em inglês, em português. Vai ter o objetivo da revisão e as principais palavras-chave da revisão. Não são as palavras-chave da busca, mas as palavras-chave da revisão. E o objetivo da revisão tem muito a ver com a pergunta que você deseja responder através dela, que é a pergunta PICOT, ou PICO, ou PECO, vai depender, ou PICOS, vai depender da abordagem que você vai usar na revisão. No caso da gente, a gente quer saber o que os achados das revisões sistemáticas concluem sobre os efeitos dos diferentes tipos de exercício, né, de intervenções com exercícios sobre sintomas pré-menstruais. Quero saber tudo que as revisões dizem, o que elas concluem, primeiro. E depois eu quero saber qual dessas intervenções é a mais efetiva para melhorar esses sintomas. Então, eu tenho duas perguntas na minha revisão. No final, essa revisão ela precisa responder essas duas coisas. O que as revisões concluem e qual desses exercícios é o melhor. Então, beleza, isso é onde eu quero chegar. O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Aí são as etapas da revisão sistemática que vocês devem ter visto. Depois que eu definir a pergunta PICO, eu vou conduzir as buscas. Onde que essas buscas serão conduzidas? E aí aqui eu vou dizer quais são as bases de dados que eu utilizarei para encontrar os meus estudos. Então, no caso da gente, a gente está usando a base de dados da Cochrane, que é a Central, a gente está usando o EBSCO, Embase, Medline, que é Medline PubMed, SciInfo e Web of Science. Então, esses são os nomes das bases de dados que a gente vai buscar. São as principais bases de dados em saúde. E nós definimos que a gente não iria restringir nem o tempo, ou seja, todos os estudos que atenderem os critérios de inclusão serão incluídos, e também não iríamos restringir a linguagem, ou seja, qualquer artigo publicado em qualquer linguagem que atenda aos critérios de inclusão estarão dentro da revisão. E aí depois a gente fala quais palavras-chave que a gente vai utilizar. Então, a gente considerou a estrutura do PICO e a gente definiu que os termos seriam relacionados à população, que é mulheres com sintomas pré-menstruais, síndrome pré-menstrual ou desordem disfórica pré-menstrual, palavras relacionadas à intervenção, que seria exercício, e palavras relacionadas ao desfecho, que seriam sintomas pré-menstruais.
e como que esses termos seriam combinados. Existe uma estratégia. Deixa eu ver se aqui vai aparecer estratégia. Não. Existe uma estratégia já montada de combinação desses termos dentro de uma base de dados que me mostra como que eles acontecem. Então eu vou colocando uma palavrinha com outra palavrinha, com outra palavrinha, que eu acho que foi o que Grazi deve ter mostrado para vocês. E aí, quais são os desenhos de estudos que a gente vai incluir aqui? Aqui é a busca e aqui quais os desenhos de estudo, que é o primeiro critério de inclusão. Ok, eu vou buscar nesses lugares, mas exatamente o que eu vou buscar nesses lugares? Eu vou buscar estudos com essa característica: revisão sistemática, com ou sem meta-análise, que avalia os efeitos de exercícios físicos em sintomas pré-menstruais, publicados em jornais, revisado por pares, em qualquer linguagem, sem restrição de tempo ou de idioma. Serão incluídos. Então, esse é o meu critério principal. Só que dentro desse critério principal, eu ainda posso definir um pouco mais. Eu vou definir o que são, o que é a síndrome pré-menstrual. Aí eu venho aqui e digo, eu defino mesmo, é uma condição que é caracterizada pela presença de pelo menos um sintoma, tal e tal e tal. Quem é a população? Mulheres em idade reprodutiva, que têm os ciclos menstruais regulares e que têm os sintomas pré-menstruais. Qual é a intervenção? Qualquer tipo de exercício. Quem é o comparador? Um versus o outro. Qualquer comparador. Então, esses são os meus critérios de inclusão. É como, no exemplo lá do guarda-roupa, é como se eu dissesse assim, eu não disse, para as mulheres, uma saia de tule, bege, com uma blusa com brilhinhos dourados. É isso aqui. Eu tô dizendo, olha, eu vou lá naquele guarda-roupa, naqueles guarda-roupas, nas bases de dados, e eu vou procurar as peças que se parecem com isso aqui que eu tô dizendo. Saia de tule e a blusa com brilhinho. Isso aqui é como se fosse a descrição dessas peças que eu vou encontrar lá nas bases de dados. Depois, dentro do meu projeto, eu já disse o que eu quero, onde eu encontro, o que eu encontro, e agora eu vou dizer para que eu quero encontrar. Que são, diga. Pronto. Aproveitando, tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão acompanhando? Que bom. Vocês podem perguntar, tá? E se eu tiver rápida também vocês podem falar, não tem problema. Então, beleza. Agora a gente vai olhar o que eu quero, né? Dessas peças que eu encontrei. O que eu quero fazer com elas. Isso a gente chama de desfecho. Que é, na verdade, se eu tô olhando, como nesse caso, o efeito de uma intervenção, eu quero saber o efeito dessa intervenção para quê? Para qual desfecho? No nosso caso, a gente quer saber o efeito dessa intervenção sobre sintomas. Qualquer sintoma relacionado à síndrome pré-menstrual. E aí a gente coloca aqui. Esse é o principal desfecho. Como que a gente vai medir esse desfecho? O que a gente vai olhar dentro da revisão para saber que essa revisão mediu o desfecho e deu aquele resultado? A gente vai olhar qualquer resultado de análise estatística
que traga descrição sobre odds ratio, risco relativo e tal, e tal, e tal. Não vou entrar aqui nessa seara por enquanto, vai ser um tema para uma próxima aula. Outro desfecho. O primeiro são os sintomas, outro desfecho. Qualidade de vida, produtividade e aderência ao exercício. Então, se essa revisão ela falar sobre esses itens, eu vou extrair essas informações. O que eu estou dizendo aqui é que essas informações são as informações que eu vou pegar de dentro da revisão e eu vou tirar para organizar. São elas que eu vou colocar lá nas caixinhas para depois a gente olhar e pensar assim, então qual que deu certo e qual que não deu certo. É isso aqui. E aí depois eu vou dizer como que eu vou fazer tudo isso. Eu disse tudo que eu ia fazer no projeto. Agora eu vou dizer como, que é o processo de condução da revisão, que tem a ver com a identificação e tem a ver com a extração desses dados. Pegar os dados e organizar os dados. E aqui a gente fala sobre isso. Numa revisão sistemática, geralmente a gente trabalha com... Geralmente não. Deve ser trabalhada com pelo menos 2 pessoas. Pelo menos. Podem ser mais, mas nunca só um. Por quê? Porque eu preciso de 2 pessoas para extrair os dados e conferir os dados. Então, sempre serão 2 revisores independentes. Eles farão isso, um vai fazer e o outro vai fazer, e depois eles vão juntar as informações e falar assim, esse estudo entrou. Por que esse estudo entrou? Eu não concordo que ele entre. Então, existe uma conferência, um cheque, para ter certeza se os estudos atenderam os critérios de inclusão. E isso é feito em 3 etapas. Primeira etapa, só por título. Eu faço a conferência para ver se esse título tem aderência com o tema que eu estou trabalhando. Segunda etapa, se eu tenho dúvida ou para bater e confirmar, eu vou para o resumo. E aí a terceira etapa, texto completo. Então eu vou fazendo isso numa ordem. Eu já conduzi uma revisão sistemática como coautora, em que a gente teve que escanear 10.000 títulos. 10.000 títulos. No final da revisão, nós tivemos que ler 112 artigos e extrair dados de mais ou menos 109, 108, não me lembro ao certo. Depois eu vou ver se eu consigo abrir essa revisão aqui para mostrar para vocês. Então, esses 1.000 aí, esses mais de 10.000, eles foram só no título. Aí depois os que ficaram só no resumo. Aí depois os que ficaram no resumo, no texto completo. A fase de texto completo já é a fase de extração, ou seja, já é a fase que eu faço a leitura do artigo e faço a extração dos dados. Não necessariamente eu preciso ler o artigo inteiro na fase de extração. Eu vou ler, eu vou extrair as informações que eu preciso. Existe uma frase que vocês vão ver nas revisões que é assim: qualquer discrepância, que é o que está aqui, entre os revisores será resolvido por consenso. Tem 2 pessoas fazendo, tá. Se elas não concordam, elas vão ter que chegar a um consenso e tomar a decisão. Esse artigo entra, esse artigo sai. Ou esse artigo fica e por aí vai. E no final a gente faz um flowchart, que é tipo um fluxograma dizendo como que se deu esse processo. Pode falar. Pode fazer. Também você que vai decidir. Tem pessoas que fazem utilizando já o software
de organização da revisão sistemática, eu faço direto na base de dados. Eu só jogo para o software, eu não utilizo, por exemplo, o HeavyMan. Eu já vou direto para o EndNote. Então, toda a parte de screening, que é essa parte de seleção de título e de resumo, eu faço direto na base de dados. É isso. Isso aí. De nada. Bom, só que deixa eu te falar, Maria Luísa. Deixa eu só te falar uma coisa para você ter cuidado. É que você pode fazer assim, mas você tem que anotar as quantidades, tá? Tem. Você tem que anotar porque tudo bem, pode ser também. Não tá errado não. Cadê? Bom, aí isso foi o processo de seleção e extração. Aí a gente entra na parte de o que eu vou extrair, né? Quais informações eu vou extrair? E aí você precisa saber exatamente o que você vai extrair para que fique fácil de você encontrar isso dentro do artigo. E mesmo você sabendo, nem sempre é tão fácil assim. Então, no caso dessa revisão, e de um modo geral, a gente vai ter informações sobre os autores, o título do trabalho, a data de publicação, né, os detalhes da população de estudo, as características da intervenção, que são importantes para a gente dizer se deu certo, qual era a característica, e os principais resultados. No nosso caso, como a gente está fazendo sobre revisão sistemática, a gente também vai extrair a informação daquela revisão a respeito da recomendação. Se a revisão recomenda ou não a adoção, né, daquela intervenção. E a gente vai dizer como que os riscos de viés eles serão avaliados. Então, todo o processo de revisão sistemática, além de extrair os dados, que são os dados importantes do estudo, a gente precisa avaliar quais são os riscos de viés. Ou seja, eu posso confiar naqueles resultados? Eles são corretos porque a metodologia foi conduzida com um rigor adequado? Então, a gente usa ferramentas de análise da avaliação da qualidade metodológica. Só um minutinho, gente. Bota pra mim um pouquinho de água, por favor. E aí, nesse caso, como eu vou avaliar a qualidade metodológica de uma revisão, o instrumento que eu vou utilizar é o AMSTAR-Tool. Mas se eu for fazer com ensaios controlados randomizados ou com estudos observacionais, para cada um deles eu vou utilizar uma ferramenta diferente. Por exemplo, no caso de ensaios controlados randomizados, a ferramenta geralmente utilizada é a escala Pedro ou Rob-Tool. Em caso de... fugiu o nome agora. Fugiu o nome. Mas em casos de coorte é outra ferramenta e por aí vai. Aí vocês têm que identificar de acordo com o tipo de estudo que vocês vão adotar. E aqui, já por fim, né, a última etapa do projeto é como que vocês vão apresentar essa revisão, que é a síntese. Lembra que eu falei? Primeiro eu identifico, depois eu analiso
depois eu sintetizo. Então, essa etapa aqui é a etapa da síntese. Como que eu vou apresentar as informações sintetizadas a partir de tudo que eu fiz? E aí, geralmente a gente apresenta por textos narrativos, tabelas, figuras, mas a gente também pode apresentar, por exemplo, se for ensaios controlados randomizados, a gente pode apresentar através de meta-análise. Então, também tem algumas outras variações a depender do objetivo. E dizer se você vai fazer alguma análise por subgrupo, né? Por exemplo, a Larissa que vai fazer estudos de diabetes, existem diferenças clínicas em quem é pré-diabético, quem é diabético há X tempo, outros há mais tempo. Então, de repente, você pode categorizar em 3 grupos, né? No nosso caso, a gente vai fazer por tipos de exercício. Então, aeróbico, de intensidade, por aí vai. Então, isso também a gente tem que dizer. É um critério de exclusão. Então, dentro do seu critério de inclusão, você vai incluir mulheres com diagnóstico de diabetes gestacionais. Então, em tese, é como se fosse aquele conjunto lá de matemática. Todas as mulheres com diabetes gestacional estarão aqui. Mas dessas aqui, aquele grupinho que já tinha diabetes antes da gravidez, elas serão excluídas. Já no início. Essa sua informação ela faz parte lá do início, quando você define os critérios de elegibilidade. Entendeu? Pessoal, esse é o protocolo, tá? Isso é aberto, qualquer pessoa consegue ver. Todo protocolo ele tem um número. Tá vendo? Esse número aqui é o número que vai ser colocado no artigo para comprovar que a revisão sistemática ela foi feita a priori, né? E assim, a publicação de uma revisão sistemática em artigos de alta qualidade só vai acontecer se houver esse registro prévio. Senão não vai. Revistas boas elas não aceitam. Quando a gente manda a revisão para essas boas revistas, a gente já manda a revisão, a gente manda o checklist Prisma dizendo onde que está cada etapa e a gente manda o registro do Próspero na submissão. Então, se não for feito esse registro antes, as revistas já nem passa para lugar nenhum. Daí eu queria mostrar mais essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para vocês passarem só o olho. Pode fazer, pode perguntar.
Tudo é antes. Tu vai definir tudo antes. No seu caso, eu acredito que o seu desenho são estudos observacionais, somente, que vão entrar. Por quê? Porque a gente vai olhar para fator de risco. E o desenho de estudo que avalia fator de risco, que vai ser através do odds ratio, da chance de riscos e por aí vai, são os estudos observacionais. Os melhores são os de coorte, mas eu não sei se a gente vai encontrar muita coorte, então a gente coloca tudo Então serão os transversais. Beleza? Não, mas lembra que a gente chegou a conversar? Eu falei assim, não, você ainda tá fazendo o projeto, você ainda não tá conduzindo a revisão. Rodar a revisão, tudo que vocês estão fazendo aí, tipo, eu fui lá na base de dados e eu rodei uma busca para atividade da professora Grazi. É teste, é tudo teste. Rodar a revisão sistemática, a gente só roda depois que o projeto está fechado, protocolado. Aí a gente roda. Fora isso, é teste. Você vai testando para ver se tem os artigos, se aquelas palavras-chave, elas estão sendo sensíveis para capturar os artigos que são necessários. Eu fiz uma busca, mas não vieram os artigos que eu achei que deveriam vir. Então, a palavra-chave não está fechada. Testa de novo. Isso vai acontecer algumas vezes. Faz parte do processo, gente. É. É. É isso aí. Porque na verdade. É. Mas na PubMed ele já faz isso. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma estratégia da PubMed para eu mostrar a vocês. Quando a gente faz a combinação das palavras-chave, deixa eu ver se eu acho aqui um deles. Antes o protocolo já mostrava, mas dessa vez não mais. Pode falar, Larissa. Correto. Tudo. Essa parte, eu ia mostrar pra vocês. Aqui, ó, acho que vai dar pra ver mais ou menos. Eu vou voltar pra te responder, tá? Espera aí só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui a questão dos termos. Larissa. Quando eu fui combinando essas palavras aqui lá na PubMed, ó, eu coloquei exercício, eu coloquei atividade física, combinada com O, depois intervenções de exercício, fiz todas as combinações, ó. Esses foram os termos que eu coloquei. A própria base de dados gera isso aqui pra mim. Eu só coloquei essas palavras. Isso. Então, quando a gente faz as palavras, ó, essa busca aqui é a busca daquela revisão que eu mostrei para vocês. Então, como que eu defino os grupos de palavras?
Primeiro grupo de palavras tem a ver com população, mulheres com sintomas pré-menstruais. Então, aqui estão todos os termos equivalentes a sintomas pré-menstruais. Aí eu fui lá e rodei a busca. Deu quanto? Deu 6.619. Aí eu fui para um grupo de palavras relacionado às intervenções. Sempre o pico é norteador. População, intervenção. Aí eu coloquei lá todos os termos relacionados à intervenção. Aí ele foi, fez a combinação e eu encontrei 1.601.000 e lá. Aí eu tinha um terceiro bloco de palavras-chave relacionadas a revisões sistemáticas, que é o desenho. Dentro do pico, eu posso ter o PICOS, que o S é de Study Design, que é desenho de estudo. E aí eu fui lá e coloquei revisão sistemática. Ele fez a combinação e eu encontrei 1.900.000. Beleza, cada um desses grupos de palavras estão isolados. População, intervenção, desenho de estudo. Aí eu faço a combinação, que é a interseção entre eles. Que aí eu já não uso mais o OR, eu uso o AND. Aí eu fui lá e coloquei, pegar todos os grupos pegar todos os termos do grupo 1. Coloquei aqui. E somar com todos os grupos, com todos os termos do grupo 2. E somar com todos os termos do grupo 3. Aí quando ele fez isso, ele gerou esta combinação e ele encontrou 56 estudos. Isso aqui é a chave da revisão sistemática, porque é isso aqui que vai me permitir encontrar. Essa é a etapa 1. Lembrem-se sempre disso. Primeiro objetivo da revisão, identificar. Eu só consigo identificar a partir desta equação. Se eu colocar palavras faltando, palavras que não conseguem capturar, eu não vou conseguir encontrar. Porque eu não vou ter o endereço certo para chegar naquela peça de roupa. Isso aí eu vou responder, eu acho que é a outra Larissa. Não lembro quem estava na frente, quem estava falando. Mas é por isso que esse tempo de planejamento da revisão, ele é importante. Rodar a revisão e depois analisar os dados, às vezes é mais rápido do que planejar a revisão. Isso vale para a vida, viu, gente? Às vezes é melhor a gente perder tempo criando uma estratégia antes de sair do que simplesmente sair correndo por ansiedade para acabar logo. Geralmente, quando a gente sai correndo para fazer, a gente vai ter que voltar e refazer de novo. Quando a gente senta, entende, planeja, tem convicção, o caminho é esse aqui, executar é simples, porque daí você roda e vai fazendo já no automático. Porque você sabe exatamente para onde você está indo. Pode falar, Larissa. Pode tirar. Uhum.
E orientação, você pode colocar orientação nutricional também. Ou educação nutricional. E orientação nutricional. Foi, foi, foi. Eu acho que todas que eu costumo usar faz, só que a forma de pilotar a base é diferente, mas quando ela combina é a mesma coisa. Porque são o que vai juntando esses termos são os operadores que a gente chama de operadores booleanos, né? É aquele OR e AND. Por exemplo, tem o NOT também. Por exemplo, no caso de Larissa, ela é porque eu não conheço a sua área, mas existem situações que eu posso fazer, como eu mostrei para vocês lá no aqui, eu poderia ter um outro grupo de palavras-chave que eu dissesse assim, eu não quero isso. E, colocaria aqui, por exemplo, vamos supor, 1, 2, 3, eu teria um quarto grupo que seria medicação, hormônios. E aí eu colocaria os termos de busca relacionados ao uso de hormônios. E aí eu diria assim, eu quero combinar 1 com 2 com 3, note o 4, que seria o uso de hormônios. Então eu diria para a base de dados assim, eu quero que você me mostre somente os estudos que falam do uso de exercício, mas sem o uso, mulheres que fazem uso do exercício sem uso de hormônios, por exemplo. Estou chutando. Então esse AND e esse OR, esse NOT e outros comandos, eles são de todas as bases de dados, Larissa. A forma como eles vão se apresentar é que difere. Cadê vocês? Eu acho que você não deveria. Eu acho que você não deveria fazer isso, porque no fundo, vamos pensar num contexto real, né? O que você quer saber é se o fato dessas mulheres receberem acompanhamento durante a gravidez, independente do que elas fizeram fora, teve efeito sobre o controle glicêmico. Então não importa se ela fez exercício ou não. É se ela foi para o controle, para orientação e se manteve ali. Então, assim, eu não colocaria essa questão do exercício, senão você vai filtrar muito e corre o risco de não encontrar nada. Você pode criar isso como subgrupo. Lembra que eu falei que depois a gente consegue organizar? Então, na organização, você pode deixar, por exemplo, estudos que só fizeram orientação nutricional, quais foram os resultados, e estudos que fizeram orientação nutricional mais exercício, quais foram os resultados. Você vai organizar tudo na mesma revisão, só que você vai dividir por subgrupos, que nem eu mostrei ali. Eu vou pegar tudo de exercício, mas aí depois eu vou organizar. Exercício aeróbico, exercício de força, exercício nananã, e assim vai. Não precisa. Não. Porque o Picot ele é importante para que você tenha pergunta
norteadora. Mas na estratégia de busca, você não precisa ter todas as palavras do Pickett, senão você nem consegue chegar, às vezes, no trabalho. Basta ter 2 ou 3. Para busca, não. Pessoal, de nada. Só para eu mostrar para vocês a revisão que eu mencionei, né? Que foi essa só para vocês verem uma revisão toda pronta. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o artigo? Tá. Então, aquele que eu mostrei, ele ainda está acontecendo. Esse artigo, ele foi publicado acho que o ano passado, e ele é uma revisão sistemática de métodos diagnósticos, métodos observacionais para diagnóstico da exposição biomecânica no ambiente de trabalho. E essa foi a revisão sistemática mais desafiadora que eu já fiz na vida, porque nós incluímos todo o desenho de estudo que tivesse a menção de um instrumento observacional que fizesse análise do risco biomecânico. Eu tinha falado com vocês 12.000, mas na verdade nossa busca, ela resultou em 19.937 estudos de todas as bases que a gente fez. Depois que a gente selecionou esses títulos, né, que a gente excluiu as duplicatas, que a gente excluiu tanto eletronicamente, depois manualmente, a gente ficou com 13.000. Desses 13.000, a gente foi extraindo por título e por resumo, e no final restaram 178 estudos. E desses, 94 foram excluídos, aqui os motivos. Isso é o fluxograma que eu havia dito para vocês. E no final restaram 84 estudos para serem incluídos, para serem extraídos, incluídos. Só que depois disso, a gente ainda fez inclusão manual de mais 15 e no final ficaram quase 100 artigos dentro da revisão. Cada caixinha dessa vai explicando cada uma daquelas etapas que antes estava no protocolo. Onde que a gente ia buscar, quais os critérios de inclusão e exclusão que determinaram a questão da identificação do título e do resumo. Quando eu digo, depois que eu leio o texto completo, né, eu tenho que dizer por que eu excluí, por que ele não atendeu o critério e quantos desses. Então, quem olha aqui vai entender todo o processo da revisão. E aqui, eita, por que não está virando? Visualizar, girar. Ele não quer girar. Depois eu vou mandar para vocês. Mas essa tabela, não sei porque não quer girar. Eu sou uma mulher que não desiste, gente. Então essa tabela é a tabela que vocês vão apresentar o resultado, né? Depois que vocês fizerem tudo, é assim que vocês vão apresentar. E aí aqui tem o instrumento, poderia ser os autores, né? O ano, onde foi realizado, quem era a população de trabalhadores e por aí vai. Então, no final da revisão, essa revisão ela tem 23 páginas. E ela foi seguindo todas aquelas etapas lá que eu falei para vocês. No final, a gente não conseguiu colocar todos, tá faltando aqui, anexos, porque a gente não couberam
no artigo todos os dados. Como eram 99 artigos, não cabia uma tabela com 99 artigos. Então, nós criamos critérios para deixar nas tabelas os principais instrumentos, aqueles com as melhores qualidade metodológica, e os outros a gente colocou em anexo para que as pessoas pudessem consultar depois. Mas essa revisão ela tem uma característica muito específica, porque ela é uma revisão muito ampla e que teve uma realidade de inclusão de artigos num número muito grande. Isso não é geralmente o convencional. O convencional é você ter no final, no máximo 30 e poucos estudos. Mas geralmente fica ali 13, 19, por aí. Tudo bem, gente? Deu pra visualizar? Vocês pararam de... Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então eu quis mostrar, eu sempre gosto de mostrar para que vocês possam ver no concreto, porque às vezes a gente fica falando de revisão e quem nunca fez uma revisão fica muito abstrato na mente, você fica muito perdido. Por onde que eu vou? Onde é que eu vou chegar? O que vai acontecer? E quando a gente conhece essas etapas e vai passando por elas, vai ficando mais fácil, porque você pensa assim, então eu cheguei até aqui. Não, calma aí, a próxima etapa então é até aqui, eu sei o que eu vou encontrar. E aí vai dando menos medo. Você fala do artigo, Davidson? Eu mando para vocês, porque esse artigo ele é pago. Aí eu coloco lá no Siga para vocês baixarem depois. E vou ver se eu mando também o do Próspero, se eu conseguir baixar o protocolo, aí eu mando também para vocês utilizarem como modelo. Tá bom? Bom, aí, mostrado tudo isso, agora a gente vai entrar na aula. Que é, na verdade, né, eu vou conduzir com vocês algumas etapas desse processo de revisão. Deixa eu só pegar aqui que eu anotei. A gente vai conversar um pouco sobre essas etapas dos critérios, né, da extração. Vocês já viram muito, então vai ficar mais fácil agora. Na aula que vem a gente vai falar sobre como analisar esses estudos, né, como que a gente apresenta uma síntese desses resultados. Na aula do dia 28, a gente vai falar sobre a avaliação da qualidade metodológica e da qualidade da evidência, né? Como é que eu olho para isso para ver se eu posso acreditar no que está sendo colocado. E no dia 4 de junho, a gente encerra falando sobre como apresentar tudo isso num artigo. Daí, nem todo mundo está fazendo revisão sistemática, né? Tem muita gente aqui que não está fazendo e pode estar se perguntando assim, puxa, para que eu estou aprendendo tudo isso? Eu nem vou fazer isso no meu mestrado. Mas você vai ler. E se a gente não sabe o que é a revisão, quais etapas tem na revisão e o que eu tenho que ler na revisão, é muito, muito difícil. Existem revisões Cochrane que você bate o olho e você tem vontade de sentar e chorar, porque você não sabe nem por qual caminho seguir. Mas é exatamente aquela revisão, às vezes, que vai responder o seu trabalho, ou que vai ser base para o seu trabalho, ou que vai responder uma intervenção que você precisa com o seu paciente. Então, entender a revisão, mesmo que você não vá fazer, é extremamente importante para a sua vida enquanto pesquisador, mas também enquanto profissional de saúde. Muitas vezes, ao invés de ter que ler muitos artigos, você lê a revisão e toma a sua decisão, estabelece um protocolo ali com o paciente e pronto. E é isso que a gente vai fazer aí nos próximos dias, nesse cronograma que eu passei para vocês. Eu deixei aqui alguns guias que são diretrizes para apoiar vocês na condução da revisão sistemática. Então, por exemplo, um livro de cabeceira é justamente o Cochrane Handbook,
da Cochrane, porque a Cochrane é considerada a padrão ouro para as revisões sistemáticas, né? A Cochrane, ela publica revisões sistemáticas por grupos consolidados. Então, a pessoa para publicar lá, ela precisa fazer parte de um grupo que foi treinado pela Cochrane, que vai gerar atualizações e por aí vai. Além do Cochrane Handbook, a gente tem o AmStar2, que é uma ferramenta que vai dizendo todos os critérios ideais que uma revisão sistemática deve ter, e o Prisma Checklist, ou Prisma, que é um guia para escrever a revisão sistemática. O AmStar, ele fala da qualidade da revisão e o Prisma da orientação para escrita da revisão. Então, quem está fazendo, por exemplo, os projetos e que às vezes tem dúvida, usa o Prisma, consulta o Prisma para saber o que fazer ou como fazer e por aí vai. Pode. Por exemplo, às vezes eu sigo na revisão integrativa todas as etapas de uma revisão sistemática, mas com mais flexibilidade, porque a revisão ela é muito engessada e a integrativa ela te dá alguma flexibilidade, inclusive de colocar desenhos de estudo diferentes, de olhar para dados que não são somente quantitativos, mas que também são qualitativos. Mas você pode seguir todas as etapas da revisão sistemática. Uma coisa, Nicole e pessoal, é que assim, às vezes, eu não quero fazer uma revisão tão rigorosa, né, na minha dissertação, mas eu vou ter que escrever um referencial teórico. De qualquer forma, fazer a revisão integrativa seguindo essas etapas de um desenho metodológico com alguma flexibilidade é mais interessante às vezes do que escrever um referencial teórico padrão, porque no final depois você vai ter um material para publicar. Isso aí. Vale a pena. Calma aí que eu me perdi. Bom, tem algumas coisas que estão aqui que eu já falei, então eu só vou passar. Por exemplo, quando a gente fala de definir os critérios de elegibilidade, a gente precisa entender que esses critérios eles precisam estar coerentes com a pergunta clínica. Então, os estudos que vão entrar, como eu mostrei para vocês, eles precisam responder à pergunta norteadora da sua revisão sistemática. E o PICO, ou PICOT, ou PECO, ou PICOS e por aí vai, ele é o elemento norteador de tudo. Se eu sei exatamente quem é a minha população, se eu sei exatamente qual é a minha intervenção, qual é o comparador que eu vou ter, qual é o desfecho e às vezes qual é o tempo, por exemplo, se é efeito agudo, efeito crônico, eu consigo ter clareza do que eu quero encontrar. E eu vou usar esse acrônimo para definir a pergunta, mas também para definir os termos de busca, como eu mostrei para vocês, e também para definir os critérios de inclusão e exclusão. E aí eu trouxe um outro exemplo. Esse exemplo aqui foi meio que aleatório, não é nada que eu estou fazendo não. Que é assim: quais os efeitos de intervenções não farmacológicas para a melhora da qualidade de vida de mulheres adultas com diagnóstico de ansiedade? Quem é o P aqui nessa pergunta? Perfeito. Mulheres adultas com diagnóstico de ansiedade. Essa
definição já me dá a condição de olhar para quais termos eu vou considerar para encontrar estudos com essa população. Então, eu vou ter lá palavras relacionadas, um grupo de palavras relacionadas a mulheres e um grupo de palavras relacionadas à ansiedade. Quem é a intervenção aqui? Pronto. Aí eu vou ter que definir o que é intervenção farmacológica. É qualquer intervenção que não faça uso de um medicamento ou uma substância tal. Eu vou ter que colocar ali quais são essas palavras, quais são as possíveis intervenções não farmacológicas que eu desejo incluir. Pronto, eu já tenho 3 grupos de palavras que eu posso montar a minha estratégia de busca. Eu poderia acrescentar uma outra, que não está aqui, que é o S, que se eu quero olhar para efeitos de intervenções, o desenho de estudo que eu vou considerar são ensaios controlados randomizados. Então, eu poderia ter um 4º grupo de palavras para dizer para a base que eu queria combinar mulheres, ansiedade, intervenções não farmacológicas e ensaios controlados randomizados. E aí ela me daria todos os estudos que combinam esses termos para que eu possa olhar e dizer assim, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Por aí vai. Deu para entender, gente? Ficou claro? Mas tá caminhando, tá clareando? Se estiver clareando, tá ótimo. Não sei se alguém levantou a mão. Sim? Não? Beleza. Seria o S, geralmente a gente fala assim, o pickles. Às vezes não coloca o T lá, mas coloca o S. É o desenho de estudo. Eu posso, na minha estratégia de busca, considerar palavras a respeito do desenho de estudo. Por exemplo, como eu mostrei, se é revisão sistemática, eu coloco lá as palavras-chave para revisão sistemática. Se é ensaio controlado randomizado, eu coloco as palavras-chave para ensaio controlado randomizado. Entendeu? Isso. Diga. Problema nenhum. Nenhum. Faz parte dos seus critérios. Você vai colocar lá nos seus critérios que você não quer incluir revisão sistemática. Pode. Pode. Agora, quando a busca é específica, às vezes eles nem vêm. Por exemplo, se você colocar o desenho de estudo que você quer, não vai vir a revisão. A chance de vir é muito pequena. Tá, eu trouxe aqui um exemplo, mas eu nem vou trabalhar eles, porque a Grazi já deve ter feito com você. Mas eu só deixei na apresentação para que depois vocês possam consultar alguns exemplos, né, do que seria a questão do P, porque às vezes o P é população, mas às vezes não, né? Às vezes pode ser exposição, por aí vai. Beleza, eu já tenho a minha pergunta, né? Eu já defini qual é a minha pergunta de pesquisa. Aí agora eu também já defini quais são as bases e onde eu vou fazer a busca. Eu também já defini os termos que eu vou considerar para a busca. Já fiz tudo isso. Agora eu preciso definir
quais os critérios eu vou considerar para definir quem vai entrar e quem vai sair quando eu rodar esse processo de busca, que é a etapa que a gente chama de seleção e inclusão, que tem o objetivo de decidir qual estudo entra e qual estudo sai. E esse processo ele é importante porque vocês vão ver na prática, quando vocês estiverem conduzindo, que na hora que a gente vai lendo o artigo, a gente fica muito em dúvida. Será que ele entra? Poxa, ele é sobre o tema, mas ele não fala exatamente isso. E aí você fica com a mão na cabeça. Então, você ter clareza, não, vai entrar se falar desta população, vai entrar se falar desta intervenção, vai entrar se falar desse desenho de estudo. De forma objetiva, isso fica mais fácil para na hora que você tiver que tomar a decisão, entra ou sai, você saber e saber por que você está tomando essa decisão. Da mesma forma, a exclusão, como Larissa colocou no exemplo, ela sabe exatamente o que ela quer e o que ela não quer. Ela quer estudos que avaliem o acompanhamento, a orientação nutricional em mulheres, em gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional, com exceção daquelas que já tinham diabetes antes. Ela sabe quem vai entrar e ela sabe quem vai sair. Deu para entender, pessoal? Por exemplo, na nossa pergunta ali ilustrativa, né? Fui fazendo a pergunta, vocês foram dizendo: quem são os participantes? Mulheres adultas com diagnóstico de ansiedade. Qual tipo de estudo que vai entrar? Ensaios controlados randomizados. Publicado quando? Aí você vai dizer, você pode determinar um tempo, ou você pode dizer sem restrição de tempo. Qual a intervenção ou exposição? Pode ser programa de exercício, pode ser... medicamento não entraria. Pode ser terapia comportamental, pode ser musicoterapia, por aí vai. Para qual desfecho? Qualidade de vida. Em qual idioma? Aí você pode dizer português, inglês ou espanhol, ou sem restrição de idioma. Então, isso aqui, quando eu vou olhando a pergunta PICO e eu vou respondendo, o que eu vou respondendo já é o meu critério de inclusão. Quem vai entrar aqui nessa revisão? Vai entrar estudos do tipo ensaio controlado randomizado, publicados entre os anos de 2012 e 2024, que descrevam o uso de programas de exercício físico, terapia comportamental, musicoterapia ou qualquer outra intervenção não farmacológica para melhora da qualidade de vida em mulheres adultas com diagnóstico de ansiedade. Deu para entender, gente? Então, o PICO, ou qualquer outro acrônimo que vocês vão usar, ele é determinante para muitas coisas, inclusive para definir o que é que entra e o que é que sai. E aí, depois que eu definir os critérios de quem vai entrar e quem vai sair, eu vou definir como eu arrumo quem ficou. Então, ficou aberta. Dos estudos que ficaram, dos estudos que foram incluídos de fato no processo de síntese de organização, como que eu vou arrumar eles? Quais informações eu vou extrair? E aí aqui vai ser também com relação à pergunta. Então, o que eu tenho que extrair? Padrão. Eu extraio nome dos autores, o ano. Isso é padrão. Eu posso extrair o país, a depender se fizer sentido. E aí eu vou extrair informações sobre a população. Quem eram essas mulheres? Qual a média de idade? Quantas participantes tinham? São informações sobre a população. Depois, informação sobre a intervenção. Qual era o nome da intervenção? Como que ela foi aplicada? Qual foi o comparador dela?
como que ela foi medida? Quais resultados foram encontrados? Essas são as informações que geralmente a gente coleta nesse processo de extração de dados. E que são as informações que depois vão virar aquelas grandes tabelas que vocês veem nas revisões sistemáticas. Aquelas tabelas, elas foram originadas de uma tabela padronizada, né, uma planilha que pode ser em Excel, pode ser no Heavman, no Ryan ou em qualquer outro aplicativo, e que vai permitir que você organize os dados que você está tirando de dentro de lá dos artigos. Vamos voltar para o guarda-roupa. Essa etapa é aquela etapa onde eu tiro a roupa do guarda-roupa e vou arrumando ela em cima da cama e separando o que eu quero e o que eu não quero, para depois eu devolver para o guarda-roupa de forma arrumada. E aí eu preciso saber, primeira coisa que eu tenho que saber é quais informações eu quero extrair. E essas informações têm a ver com o pico. Depois, como que eu vou organizar e sintetizar esses dados? E aí eu vou mostrar que aí é o que vocês vão responder de novo no pico. Então, é como se eu extraísse dos artigos, e aí eu vou mostrar para vocês. É como se eu fosse lá no artigo, pegasse tudo que eu quero daquele artigo, arrumasse em cima da caminha ali tudo que eu quero, e depois eu vou organizar para ver como que eu vou sintetizar. Eu criei aqui um modelinho bem simples de uma planilha de extração para vocês verem. Vocês estão vendo aí o Excel? Bem simples. Autor, ano, país, tipo de estudo. Aqui só vale para aqueles estudos onde eu vou incluir qualquer desenho. Então, tem algumas revisões que incluem qualquer desenho de estudo. Daí você pode colocar aqui, curso transversal, longitudinal, tal. Mas se o seu critério de inclusão foi ter somente ensaios controlados randomizados, você não precisa nem mencionar o tipo de estudo, porque já entende que ali só vai ter ensaios controlados randomizados. Aí, população, quem é a sua população? Por exemplo, mulheres, trabalhadoras, mulheres, enfermeiras, por aí vai. O número da amostra, a intervenção, o comparador, o desfecho, que foi medido, os resultados principais e o risco de viés. Então, isso é uma planilha modelo básico que vocês podem utilizar para extrair essas informações e colocar aqui e organizar. Aí deixa eu ver se eu acho uma preenchida para vocês verem. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver? Beleza. Essa é uma tabela, ela não está arrumada. Ela está ainda na fase de que as informações estão sendo extraídas e trazidas para cá, mas ela já está mais preenchida. Essa tabela de extração de dados é daquele protocolo que eu mostrei para vocês, do estudo lá de intervenções para sintomas pré-menstruais. Então, quais informações a gente quis extrair? Autores, ano, título do trabalho, objetivo da revisão, número de artigos que foram incluídos na revisão, que poderia ser, por exemplo, para quem não vai fazer uma overview, poderia ser número de participantes. A população, né?
o contexto onde foi realizado a intervenção, tamanho da amostra, quais foram as intervenções realizadas e a descrição dessas intervenções. Então aqui, por exemplo, a gente queria só o nome, se yoga, se exercício aeróbico, se exercício de força. E aqui do lado a gente fazia a descrição dessa intervenção. Quantas vezes na semana, qual intensidade, quanto tempo durou essa intervenção, se era supervisionada, se não era supervisionada e por aí vai. E o que o grupo controle fez e quais foram os desfechos medidos, né? E como que eles foram medidos e quais foram os resultados encontrados. E eu sempre coloco, isso é muito meu assim, que é a explicação dos resultados. O que é essa explicação? É tipo, o que eu entendi quando eu li o artigo que eu extraí os dados, o que eu entendi que explica esses resultados. É como se fosse o sumário, mas com as minhas próprias palavras. Isso aqui me ajuda no momento da discussão. Porque daí eu não preciso voltar lá no artigo e ver o que eu entendi dele. Eu já tenho mais ou menos mapeado por aqui. O grau de recomendação, lembra que eu falei que por ser uma overview eu poderia extrair essa informação? E o nível de evidência que a gente ainda vai fazer. Então essa é uma tabela mais ou menos preenchida. E que é resultado daquele protocolo lá que vocês viram e que veio de uma planilha em Excel. E é isso, assim, o processo, na verdade, quando a gente olha para critérios e para desenho desse processo, dessa etapa de extração de dados, está tudo ali relacionado com a pergunta de pesquisa. Se a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, todas as outras etapas meio que elas vão se replicando de forma coerente para que a gente responda a pergunta que é o propósito da revisão sistemática. Deu para visualizar aí a tabela de extração? Tem dúvidas, perguntas? Ficou claro? Maravilha. Alguma pergunta a mais, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês. E assim, eu acho que é bastante coisa. E eu espero que tenha ajudado. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho. Eu penso que as dúvidas vão surgir a partir de agora, nessa parte da extração de dados, que é o que vocês irão fazer, né? Vocês foram conduzindo com Grazi as atividades e agora vocês vão dar sequência, que é escrever claramente esses critérios de inclusão e exclusão, escrever esse processo, né, de como que vai ser o processo de identificação, de rastreio dos artigos, quais as informações que vocês vão extrair e montar uma tabelinha como essa que eu mostrei para vocês, um modelinho só. São essas as atividades que vocês vão fazer para a aula que vem, dando continuidade ao que vocês já tinham feito. Prof, eu não rodei a busca toda, nem vai. A gente vai, nesse momento, a gente vai só caminhar como um teste, para que vocês encontrem as dificuldades e quando chegar a vez de rodar a revisão mesmo, vocês saibam o que fazer. Beleza? Vou fazer a chamada, liberar vocês. Vocês vão dar continuidade. Então, para a semana que vem, vocês vão entregar a escrita dos critérios, né, de inclusão e exclusão,
do procedimento, né, que é esse que eu expliquei, de como que a gente faz para identificar os estudos que serão incluídos e excluídos, e essa etapa da extração, né, quais informações serão extraídas, quais que vocês desejam extrair, como que elas serão extraídas, e criar só uma tabelinha, uma planilha em Excel com as principais informações que vocês desejam extrair. Eu vou abrir um espaço lá no Siga para vocês colocarem essas atividades. É basicamente escrita dessa vez. No mesmo que vocês já estavam fazendo com Grazi. Isso. Deixa eu só fazer a chamada, gente. Alexandre. Eu não consigo ver vocês, daí se vocês puderem responder. Alexandre tá aí. Ana Luísa. A Nátia. Danilo. Davidson. Islan. João Paulo. Tá bom. João Paulo. Aí. Laíse. Larissa. Malu. Maria Luísa. Marlon. Nayumi.